Fala pessoal, aqui é o Igor e Stranger Things está prestes a lançar sua última temporada. Então resolvi fazer os resumos de todas as temporadas, falando os pontos mais importantes, os pontos mais marcantes. Então hoje falarei tudo o que é importante, tudo que você precisa saber da segunda temporada de Stranger Things. E a primeira temporada, já fiz, inclusive foi meu primeiro vídeo do canal, tá? Link na descrição, depois vai lá conferir. Agora é o seguinte, a personagem 11 é muito foda, porque ela sempre vem aqui deixar 11 likes, e eu só tô pedindo pra você apenas um. Deixa um like, cara. A retenção dos meus vídeos são ótimas, mas por algum motivo vocês têm alguma dificuldade de deixar um like. Isso ajuda tanto, cara. Deixa o like, mesmo que seja por piedade, deixa o like. Caso se inscreva, é um combo. Se inscrever, ativa o sininho pra sempre ser notificado. Eu sou muito pequeno e o YouTube não recomenda mesmo você inscrito. Quando termina a primeira temporada, a 11 some depois que luta com o Demogorgon e a gente fica sem saber direito para onde ela foi. Na segunda temporada, a gente descobre que ela foi para um mundo invertido, sendo que ela passa brevemente ali e consegue retornar. Quando ela retorna, ela pensa, tá, eu vou ver o Mike. Sendo que quando ela chega lá, Mike está cercado de policiais e também do pessoal do laboratório. Ela é um indivíduo muito perigoso. Se ela entrar em contato, você precisa contar. Caso contrário, vai botar você e a sua família inteira em risco. Ela se sente muito ameaçada e se recua e foge dali. Sendo que Hopper encontra ela e mantém ela escondida. Então, só para vocês entenderem, da primeira temporada para a segunda se passa um ano. Ou seja, Hopper escondeu 11 por um ano de todo mundo, inclusive dos amigos dela. E esse arco aqui em específico, de 11 e Hopper, é o melhor arco da temporada. Porque o que acontece? 11 nunca teve amor do pai, né? E Hopper perdeu a filha. Então, esse início, essa interação entre os dois é muito interessante. Porque ele é muito grosseiro, ele não cumpre as promessas que ele fala. Em contrapartida, a 11, ela é muito birrenta. Leva as coisas no pé da letra, então eles não se entendem bem. Eu te odeio! Pois é, eu também não adoro você. Sabe por quê? Porque você é uma chata. Sabe o que essa palavra quer dizer? Que tal ser a sua palavra do dia, hein? Chata! Essa interação vai crescendo a cada episódio. E a cada episódio, a relação deles vão se estreitando. E isso é muito foda. Porque de início, ninguém se suporta ali. Mas quando vê, os dois estão se amando e quer um bem um do outro, tá ligado? Eu fiquei com medo, sabe? Com medo de que te levasse também. É por isso que eu fico tão bravo. Mas depois, os próximos arcos da 11 nessa temporada é horrível. Porque depois disso, ela descobre por um acaso uma caixa que tá uns arquivos. E nesse arquivo, ela consegue reconhecer a mãe. Então ela vai atrás da mãe e a mãe tá lá catatônica, né? Tenta interagir com a mãe. Quando ela sai dali, ela encontra uma menina que tem superpoderes que nem ela. Quem é? A número 8. E a gente descobre que as duas foram amigas no laboratório, né, sofriam testes juntas. E a número 8 tá numa gangue que faz travessuras e muitas coisas legais, para dizer ao contrário, tá? Mágica com essa foto na mão? Ei, se acalma, é só uma criança. Uma criança que pode acabar matando a gente. E isso aqui, com certeza, é a pior coisa da temporada e a pior coisa de Stranger Things. É um episódio inteiro de 50 minutos só dessa galera. E o que é importante extrair aqui é que a 11, ela conseguiu aprender e a controlar mais seus poderes através da número 8, que o número 8 ensina ali. Mas depois ela percebe, cara, essa galera é estranha, eu vou correr daqui. Corre e vai encontrar os amigos. E ela só encontra os amigos no último capítulo da temporada. Então, aguarda um pouquinho que já já eu chego lá. E antes de falar dos meninos, Mike, Will, etc., eu acho importante falar de Steven. O que Steven faz aqui? Steven namora Nancy, sendo que por algum motivo a relação deles não engatam. Porque, se vocês lembram, Steven e Nancy, eles transam ali pela primeira vez e Bárbara some na casa de Steven. Então, mesmo ela com Steven, sempre remete a Bárbara, a morte de Bárbara. Então, ela se sente muito culpada. Então chega um belo dia, eles estão numa festa, ela tá muito bêbada, e Steve tenta controlar ela, né, pelo próprio bem dela, e ela fala que não ama mais ele, pra picar a mula dali. Ele fica super irritado e vai embora dali. Você não me ama? É tudo mentira. E quem aparece, claro, né, o parasita de Jonathan. Jonathan pega ela, leva pro quarto e cuida dela. Jonathan.
E se eu fodo, descubra. E a Nancy, ela sabe a verdade que aconteceu com Bárbara. E ela quer contar a verdade para os pais, porque os pais contrataram até um detetive chamado Murray, que daqui a pouco eu falo dele, para investigar o que aconteceu. Inclusive, ela vai até jantar na casa dos pais de Bárbara para contar a verdade, mas não consegue, né? Porque os pais estão muito esperançosos. Então ela tem uma ideia. Vamos atrás de Murray, né, que é o investigador deles, né, em outra cidade, e vamos contar a verdade para ele, já que ele é um jornalista. E ele, de alguma forma, vai contar para os pais da Bárbara. Então Nancy e Jonathan vão até outra cidade falar com ele e conta tudo para ele. Inclusive, eles têm uma gravação do próprio povo do laboratório confessando um monte de paradas, sendo que, tipo, ele acredita, mas como ele é um bom jornalista, ele percebe que essa história, mesmo ele acreditando, ninguém vai acreditar. Então ele tem uma ideia. Tá, vamos pegar todas as informações e tentar burlar algumas coisinhas aqui. Por exemplo, Bárbara não morreu com o Demogorgon. Bárbara morreu com um gás que liberou ali, né, perto do laboratório. Então vamos culpar o laboratório. E de fato o laboratório tem a ver com a morte de Bárbara, sendo que eles vão mesclar essas mentiras aí para ser mais digerível para a população. É só suavizar. Exatamente. Espera, o quê? Sua história. Vamos moderar. Deixamos ela mais tolerável. E aqui eles transam muito. Muito. Jonathan se acerta com ela, que finalmente o parasita conseguiu o tanto que queria, né? Molhar o biscoito, né, com Nancy. E, cara, eu acho muito forçado essa relação dos dois. Botar Steve de escanteio nessa relação. E ainda bem, porque Steve é muito maior do que essa relação, tá? Eles conseguem trabalhar muito melhor Steven. E Jonathan, cara, que personagem ruim, cara. Na temporada passada ele foi um criminoso e aquele um parasita, esperando só a hora certa pra atacar. Eu acho isso aqui muito forçado, esse casal, tá? Quem não gosta de um oralzinho? Enquanto eles estão viajando atrás de Murray, né, contando a verdade, Steven, ele meio tá deslocado ali, né, na série, e ele tá meio triste porque meio que acabou com Nancy, não foi tão formal assim. Então ele vai na casa de Nancy, né, falar com ela. Pronto, guarda essa informação. Steven foi na casa de Nancy falar com ela. Daqui a pouco eu continuo essa história. Na escola entra uma personagem nova, né? Uma aluna nova, que é a Max. E assim, Dustin e Lucas ficam vidrados nela, fica até uma competição, né, querendo conquistar ela e tudo. O Will é indiferente, tá? E Mike não gosta disso, porque ele meio que sente que Max tá pegando o lugar da 11. Agora, engraçado que na primeira temporada ninguém queria 11 e ele queria e todo mundo tinha que aceitar. E aqui ele não quer e todo mundo tem que aceitar que ele não quer Max, mas todos querem Max. Olha, Mike às vezes é um pouco insuportável, tá? Boas-vindas para ela que veio da ensolarada Califórnia, a nova passageira na nossa viagem da curiosidade, Maxine! E Max tem um irmão chamado Billy. Na verdade, meu irmão, porque a mãe de Max se separou do pai de Max e casou com o pai de Billy. Então eles meio que são irmãos ali postiços, né? E esse Billy, cara, ele é bem vilanesco, né? E Steve tinha um pouquinho desse ar na primeira temporada, assim, que Billy extrapola muito isso. Tanto que ele tenta até atropelar Lucas e o pessoal, né? Porque ele fica enciumado que Lucas fica em cima de Max. Ele é muito grosseiro com Max o tempo todo, parece que sempre tá irritado, agressivo, parece que vai matar qualquer pessoa a qualquer momento, tá ligado? Mas quando eles percebem as crianças, Max já tá fazendo parte do grupo deles, apesar de ela não acreditar ainda sobre um mundo invertido. Lucas meio que trapaceia ali, né, nas escondidas, e ele mesmo conta pra Max. E era pra trair um consenso com o Dustin, né, mas ele prefere agir nas escondidas e falar sobre o mundo invertido, sendo que ela não acredita tanto, né? Porque Lucas teve mais espaço com Max e não Dustin, apesar de Dustin estar interessado em Max. Porque Dustin tinha outras preocupações. Porque ele encontrou o Dart. E quem é Dart? É um democão, né? Que ele não sabe que é um democão ainda, né? Mas é um ser lá do mundo invertido. Ele tá filhotinho. Então Dustin encontra esse Dart, né? Que chama de Dart na lixeira e começa a cuidar dele e tudo. E quer mostrar para os amigos. Sendo que ele foge esse Dart ali na escola. Mike e o pessoal tenta procurar ali na escola para matar. Afinal, ele é um ser do mundo invertido. Mas Dustin não quer porque se apegou a ele. Então Dustin encontra ele e mente pra galera que não achou ele. Não se mexe. Fica quieto. Cadê o Dart?
Eu não sei. Não tá aqui. O quê? Sendo que Dusty percebe a merda que fez depois que ele cresceu ao ponto de comer a própria gata dele. Então ele tenta se comunicar com a galera, sendo que ninguém atende. Então ele pensa, eu vou na casa do Mike, né, pra falar com ele pessoalmente. Quando chega lá, Mike não tá. E quando ele tá saindo da casa do Mike, quem tá indo lá? Steven. Lembra que eu falei que Steven estava indo lá, né, para se desculpar com Nancy? Então Dusty e Steven se unem, né, para tentar pegar o Dart. E aqui é o início da melhor relação e da melhor dupla dessa série. Dusty com Steven. E mostra pra elas quem manda. É. E aí arrasa com elas. Que nem um leão. Não faz isso, tá bom? Logo depois, Max e Lucas se juntam com Dusty e com Steven. E essa relação de Dusty com Steven é muito foda. É muito foda. Eles funcionam muito bem em tela. E Steven com as crianças é uma relação tão boa quanto, porque ele meio que é um protetor, né? Ele defende essas crianças como se fossem os filhos dele. Então a gente vê um cara que era meio agressivo, meio babaca, e ele já teve a redenção na primeira temporada. Usar esse personagem dessa forma aqui, pra mim, engrandece muito a obra e engrandece muito o personagem Steven. Achei muito foda. E a cada temporada ele melhora mais ainda. Então ele não pode morrer de jeito nenhum na quinta temporada, hein? Então essa galera aí tenta fazer uma armadilha, né, pra pegar esse Dart. Quando eles acham que estão indo pegar o Dart, outros Demogorgons aparecem ali, né? Na verdade são os Democães, né? Aparece um monte. Todos se escondem ali no ônibus, né? Que eles blindaram ali, sendo que vão invadir, mas esses Democães fogem dali por algum motivo. E daqui a pouco vocês vão entender para onde eles foram. O Hopper, além de ter essa relação muito massa com a 11, esse arco aí, ele também está investigando umas plantações, né, umas vegetações que tá meio que apodrecendo. Então ele meio que descobre o que é, cavando, e acaba parando em vários túneis no mundo invertido. E ele fica capturado e preso nesse mundo. Tá, e o Will e Joyce, o que aconteceu com eles? Joyce, ele encontrou um novo amor, que é chamado de Bob. E assim, é um personagem muito bobo, mas ele é tão bobo que chega a ser cativante. Então você se afeiçoa muito a ele, porque ele é uma pessoa muito boa. Muito boa pra Joyce, muito boa pra Will. Ele é uma pessoa boa em si, saca? Cara, esse personagem aqui, eu gosto muito dele, muito mesmo. E ele sempre tenta ajudar essa galera, tá ligado? Mesmo sem saber de nada. Então Joyce tá muito feliz com o Bob, mas sabe quem não tá feliz? O Will. Porque o Will, mesmo saindo do mundo invertido, ele, do nada, a mente dele para no mundo invertido, tá ligado? Então ele tá jogando com os amigos e do nada tudo some e ele tá no mundo invertido. Ele fica meio que tendo esses relances, né, desse mundo. Tem que chegar um ponto que um monstro gigante de fumaça entrou na boca dele. E depois que esse monstro de fumaça entra na boca dele, ele nunca mais volta a ser o mesmo. Não nessa temporada. Ou até o finalzinho dela, né? Então, mesmo antes desse monstro entrar na boca de Will, Joyce, junto com o Hopper, né, e junto com o Bob, sempre levava o Will pro pessoal do laboratório, porque depois que Brenner saiu, outra pessoa assumiu e eles têm uma política mais amigável, que é ajudar o Will, né, que é tentar solucionar todos esses problemas. Então, ele sempre é examinado periodicamente. E depois que entrou essa fumaça na boca dele, mesmo com esses exames, cara, ninguém consegue entender por que ele tá tão diferente. Não lembra de Mike, não lembra de Hopper, não lembra da própria mãe. Por que não lembra? Porque ali não é o Will. Ali é esse monstro que tá no controle. Sendo que o Will, às vezes, fica no controle. Sendo que ele não pode falar as paradas. Porque é como se a fumaça ali, né, o monstro que tá dentro dele, soubesse. E depois eles descobrem que essa fumaça é um espião. Então, tudo que acontece ali ao redor de Will, o pessoal lá do mundo invertido tá sabendo. Estão usando o Will como janela, como espião. Então a mãe dele fala, ó, já que você não consegue expressar, você não pode dizer nada, desenhe pra gente entender. Então ele desenha um monte de rabisco, né? Eles não conseguem entender muito bem. Aí eles vão montando e a casa fica todo de papel ali, né, rabiscado. Bob chega lá, né, ninguém sabia de nada e Bob, cara,
Isso aqui eu acho que eu sei o que é. Isso aqui é o mapa da nossa própria cidade. Isso aqui é Hawkins. Resumindo, eles conseguem a localização de Hopper, né, onde Hopper está preso, porque do mesmo jeito que a fumaça, né, que é o devorador de mentes, que eles chamam assim, espiona o mundo da gente, o Will consegue ver o mundo invertido às vezes. Lembra que eu falei que do nada ele vê o mundo invertido? Pronto. Nessas viagens que ele vai para o mundo invertido, ele consegue ver Hopper em perigo. Então, com o mapa que ele desenhou, eles conseguem encontrar Hopper e salvar Hopper dali. Então, depois que eles salvam Hopper, o Will começa a sentir muita dor, começa a gritar. Porque quando o Hopper foi salvo, a galera lá do laboratório começa a queimar uns tentáculos que estavam lá, né, impedindo o salvamento de Hopper. Sendo que quando queimava esses tentáculos, o Will sentia. No caso, não era o Will, era o próprio devorador de mentes que estava nele. Então eles saem corridos ali, né? Hopper, Bob e Joyce pro laboratório para saber o que é. E eles falaram, ó, até o fim do dia, esse moleque, ó, vai de base. Então vocês lembram que os Democães fugiram lá quando Steven e a galera tava fazendo as armadilhas e ninguém entendeu por quê? Eles fugiram dali e agora a gente sabe que eles foram lá pro Will. Para proteger o Will, no caso, proteger o Devorador de Mentes e matar a galera toda. Por esse motivo que os Democães, né, saíram lá de Steven. Então os Democães fogem, a energia cai, então eles tentam bolar um plano. Bob ajuda, assim que quando o Bob tá saindo, ele é atacado. E cara, ele morre. Isso aqui a pessoa sente, porque é um personagem novo, mas que cativa a gente logo de cara. Então quando ele tenta ajudar ali o pessoal e consegue salvar o pessoal e ele é atacado, a gente sente tanto, cara. E realmente, pra mim, é uma perda muito grande aqui, a gente perder Bob, né? Ok, todos entenderam que o Will é o espião, então eles dão uma injeção para ele desmaiar, né, tampam o olho dele e vão para uma cabana, para justamente, né, os Democães não encontrar eles. Mesmo assim, aparece um Democão, e esse Democão morre. Como? A 11 aparece. A 11 saiu daquela ganguezinha chata do número 8 e vai até lá. E essa cena aqui, eu tô até me arrepiando, eu acho muito foda, né, o pessoal tudo perplexo porque ela tá viva, e Mike fica irritado, fica batendo em Hopper. Hopper abraça ele, tenta explicar. Mas tudo bem, todo mundo se resolve. Ela não quer falar com o Max, porque acha que Max, né, gosta de Mike. Isso aqui é uma birra besta, meu Deus. Mas todo mundo se resolve, todo mundo se reencontra finalmente. E vamos partir pro plano. A 11 Hopper tem que fechar o portal para esses Democães, né, não vir mais. O portal do laboratório. Sendo que não pode fechar sem antes tirar o Devorador de Mentes de Will. E como vai tirar? Quentura. A gente descobre, né, no decorrer dos episódios que o Devorador de Mentes gosta do frio. Então vamos amarrar esse moleque aqui e vamos botar coisa quente. E o Will fica gritando, né, a mãe e o irmão ficam desesperados, sendo que, ó, o Devorador de Mentes foge dali e aí sim a 11 e Hopper, né, vai selar o portal e consegue selar. E Steve, nesse meio tempo, ele tá cuidando das crianças. E quem aparece lá? Billy, porque o pai dele falou assim, ou você encontra Max, ou você vai se lascar na minha mão. E Billy, apesar de ser valentão, grosseiro, meio que bandido mesmo, né? Ele morre medo do pai. Então, temos que encontrar a Max. E Steve entra numa luta corporal. Inclusive, Steve tava ganhando, não dava nada por Steve, né? Porque Billy é fortão. Sendo que Billy trapaceia, usa um prato ali na cabeça de Steven. E quando o bicho tava ali quase matando Steve na porrada, Max paralisa ele com a injeção de Will, né? E mete medo nele, ó. Você vai deixar em paz e você não vai botar mais medo nem em mim, nem Lucas e nem na minha galera toda. Ele, tá bom. Morrendo de medo, né? Porque ela tava com um bastão de prego. Fala quem entendeu! Fala! Depois disso, eles vão até nos túneis, né? Do mundo invertido para atrair os Democães, para não atrapalhar Hopper. Enfim, portal selado. E depois disso, todo mundo feliz. O Will, né, sem o Devorador de Mentes, todos os portais fechados até então, né? 11
ressocializada ali, né? Até porque Hopper conversou com o homem do laboratório, né? O novo líder, né? E não é mais Brenner, ele aceitou de não fazer mais teste com ela, né? Não vai ser que nem Brenner. Então tudo resolvido até então. Eles vão para um baile, né? E acaba a temporada aí. Bom, tudo que vocês precisam saber na segunda temporada é isso. Não precisa saber mais nem nada. Tentei ser o mais sucinto possível, porque na primeira parte deu 40 minutos, né? Então o formato desses vídeos agora vai ser no máximo entre 15 e 18 minutos. Próxima semana, ou essa semana ainda, sai a terceira temporada. Então curte, se inscreve, ativa o sininho. Além de outros vídeos, eu indicando filmes de terror e suspense desconhecidos, não vai ficar de fora, tá? Aquele abraço, valeu e falou. Até a próxima semana, hein? Ou até no final dessa semana. Tchau!